dia a todos. É um imenso prazer participar de um evento tão tradicional, com tamanha abrangência e, principalmente, patrocinado pela Academia Nacional de Medicina, que é a nossa referência máxima em ciência médica. Quero agradecer ao presidente Rubens Belfort pela iniciativa e pela oportunidade, ao acadêmico professor Jorge Rezende pelo convite e pela ideia em trazer temas tão relevantes da nossa especialidade, e também ao professor Antônio Braga, que foi o intermediário desse convite. Vamos falar hoje, nesse momento, sobre contracepção de emergência. A definição de contracepção, todos nós temos em mente. É um conjunto de métodos e práticas que visam impedir a gravidez. A contracepção de emergência, particularmente, ela vai existir, a necessidade dela, naqueles momentos em que esses métodos ou essas práticas possam falhar ou não estejam em uso. E a gente tem, por definição, que ela é ideal até no máximo de 120 horas após o evento que ficou desprotegido. No histórico da contracepção de emergência, já teve um momento em que se fazia o uso de pílula combinada, né? Pílula com estrogênio e progesterona em doses altas, que é o conhecido método de IUSP. Esse método acabou caindo em desuso por conta do surgimento de opções com resultados melhores e também com efeitos colaterais menores, né? O dispositivo intrauterino também é um método, né, descrito na literatura como um desses possíveis métodos de intercepção da gravidez. No Brasil, ele não está tão amplamente difundido por conta das dificuldades, principalmente em saúde pública, para ter acesso a esse método de forma rápida, como é a definição. Então, hoje, na atualidade, o que se usa é a progesterona oral. Por quê? O Lipristal e a mifepristona, elas não são comercializadas no nosso país. Então, a gente se restringe hoje, e de forma bastante objetiva, ao uso de progesterona oral, que também andou por alguma evolução e a gente vai mostrar aqui para vocês. Toda vez que a gente vai escolher um método hormonal ou um método contraceptivo, mas aqui a nossa particularidade é pela forma hormonal, a gente tem que levar em conta os critérios de elegibilidade da OMS e pensar sempre que esses critérios são dinâmicos, né? Uma vez você conseguiu avaliar paciente e método num determinado momento, 1 ano, 2 anos depois, essa avaliação precisa ser refeita, porque esses critérios podem ter mudado, principalmente por conta de fatores de riscos inerentes às próprias pacientes. Então, quando a gente fala de método hormonal, a gente teria, basicamente, o que a gente usa hoje em dia, que é o levonorgestrel, né, a pílula oral de levonorgestrel, na categoria 2, para a grande maioria das pacientes. Em alguns raros casos, a gente terá uma categoria 3. Mas lembrem sempre, né, critérios de elegibilidade, eles avaliam vantagens e riscos, né? Então, a categoria 2 é aquela que a gente tem vantagens superando os possíveis riscos. Então, a maioria das medicações estão por aí, né? Na categoria 3, você já vai ter que pesar melhor se o risco compensa, se o benefício compensa o risco. E o categoria 4, a gente sabe que é aquela situação de risco inaceitável, ou o que a gente chama, muitas vezes na nossa prática, de contraindicação absoluta, porque o risco é muito elevado. Além disso, toda vez que a gente fala em método contraceptivo, a gente precisa saber qual é a eficácia dele. Tem alguns índices que conseguem aferir isso. O mais comum é o índice de Peele,
porque ele é mais real. Ele mede a falha de determinado método a cada 100 mulheres ano. E aí ele leva junto o que é falha do método, mas o que é falha também do uso. O uso inadequado. Ele não purifica, ele não consegue segregar o que é apenas falha do método, que seria o ideal, porque ele engloba também o uso irregular, indevido, de forma equivocada pelas pacientes. O índice teórico seria o ideal, porque é aquele que exatamente contempla apenas a falha do método. Mas é um índice muito difícil, do ponto de vista prático, de ser executado. São muitos fatores intervenientes que acabam criando confundimento na hora dessa avaliação. Então, a gente vai usar sempre, a gente vê isso sempre em método contraceptivo, o índice de Peele ali relacionado. E pela OMS, aqueles métodos que possuem índice de Peele menor do que 4 são recomendáveis. Idealmente, abaixo de 1, mas abaixo de 4 já pode ser método recomendado com bastante eficácia. Bom, indicações do uso da contracepção ou anticoncepção de emergência, né? A principal indicação, ou seja, aquela indicação que é o norte, é uma relação desprotegida. Mas não é desprotegida apenas porque a paciente, porventura, não usa método nenhum. O método pode falhar, por exemplo, pílulas tomadas de forma irregular, a própria preservativo se romper. Então, é toda vez que houver um risco presumido, né, uma chance de determinado método ou a ausência de qualquer método, a indicação da contracepção de emergência pode surgir, né? O uso irregular, ele está mais relacionado, evidentemente, a métodos que precisam de uso diário, digamos assim, ou a cada evento da relação sexual, exemplo típico, a própria pílula, o próprio preservativo, tanto masculino quanto feminino, o diafragma, enfim. O paciente usa um determinado método, mas por algum motivo ela se esquece, né? Desculpa, se não, ela esquece ou ela fica preocupada porque teve alguma alteração pontual, então isso faz com que ela demande a necessidade de acrescentar um método adicional. Falha contraceptiva presumida está incluída nesse grupo exatamente do que a gente acabou de falar. E eu chamo atenção para violência sexual. Por quê? Porque nesses casos é compulsório que o profissional médico que vá atender essa paciente prescreva de forma ostensiva a anticoncepção de emergência, junto com toda aquela profilaxia que vai ser feita em relação às ISTs, as infecções de transmissão sexual, a pílula também vai ser prescrita como um ato médico imperioso nesse momento, tá? Exatamente para evitar uma sequela, que é uma gravidez indesejada, mais à frente, já um pouco desvinculada, inclusive, do próprio ato. Então, lembrar que vítima de violência sexual tem que ter essa prescrição feita por nós de forma ostensiva. Os outros casos, é óbvio que fica na situação do paciente poder ter a sua autonomia de querer decidir se usa ou não. Mas aqui é importante que a gente oriente de forma bem direta, bem pragmática. Alterações do ciclo menstrual, está citado aqui, porque, enfim, algumas mulheres se utilizam desse dado até para fazer uma pseudo-prevenção, digamos assim, né? Ter lá uma tabela, que a gente sabe que é um método muito falho, e que certamente piora muito quando os ciclos menstruais são irregulares. Então, isso deixa sem norte a paciente se porventura acontecer o intercurso, é necessário, e ela vai demandar isso, o uso de algum método para reduzir as chances dessa gravidez. Então, das opções que eu já citei para vocês, a gente lembra do método de USP, e aí eu já chamei a atenção, estou aqui só trazendo o dado,
Veja que a gente usava uma quantidade de estradiol 100 microgramas, né? Hoje a gente sabe que tem pílulas de 15 microgramas. Então, se a gente imaginar a pílula com a menor dose na atualidade e o que se usava para contracepção de emergência, a gente está falando aí de 7, 8 comprimidos praticamente em uma única tomada e 12 horas depois ainda repetir a dose. Se a gente for comparar com o método atual, que é o levonorgestrel, né, o índice de PIO já começa de forma melhor, inclusive, além de ser mais prático, com menos efeitos colaterais, a gente ainda tem a favor o fato do índice de PIO ser um pouco melhor. Então, o levonorgestrel está estabelecido, é a opção de escolha na atualidade. O que mudou é que antes eram 2 tomadas, metade da dose, 12 horas depois, repetia. Os estudos mostraram que tomar de uma única vez, né, dobrar a dose em uma única tomada, o benefício é idêntico, com a praticidade de não ter o risco do esquecimento, enfim, de ter algum problema nesse meio do caminho, e essa segunda dose não se realizar. Então, hoje, é levonorgestrel, 1,5 miligrama em dose única. Tá? E a gente vai falar também que ela é tão mais eficaz quanto mais precoce ela for tomada. Né? Então, como eu disse, em até 5 dias ela tem efeito, o ideal é até 72 horas, mas é evidente que, com o tempo avançando, a eficácia vai diminuindo. Então, o índice de PIO é diretamente proporcional ao tempo. Ele vai aumentar, a falha vai aumentar à medida que a gente aumente o intervalo entre a relação desprotegida e o seu uso. Daí a importância, né, de ser prescrito sempre com o menor intervalo possível. Mecanismos de ação. Nós vamos ter vários. Nós estamos falando de progesterona, então a gente vai ter, a depender do momento em que a mulher vai fazer uso dessa progesterona, se for no início de um ciclo, obviamente a gente pode ter anovulação. Né? Se for do meio do ciclo para frente, a gente pode ter redução da motilidade tubária, as alterações endometriais da progesterona e a própria hostilidade do muco cervical, secundário à ação da progesterona nas glândulas endocervicais. Então, veja, a gente não consegue estabelecer o mecanismo padrão. A gente tem várias possibilidades, exatamente a depender do momento em que esse método é empregado. Mas sempre, evidentemente, relacionado às ações progestogênicas. Né? Aqui a gente está falando de progesterona pura. E os efeitos adversos, da mesma forma, acompanham os mecanismos de ação, porque também os efeitos adversos virão dos efeitos progestogênicos. E aí a gente tem um efeito que é bastante comum a todos os progestágenos, mas principalmente, né, no caso em tela, a gente está falando do levonorgestrel, que é a ação androgênica. A maioria dos progestogênios, pelo menos os de geração mais anterior, tem essa ação androgênica. Uns mais, outros menos. O levonorgestrel, ele tem uma ação importante androgênica, né? Ele tem pouca seletividade pelos receptores específicos da progesterona. O que significa isso? Que ele vai agir um pouco em receptor progestogênico, mas vai agir também em receptor androgênico. E aí a gente pode observar o hirsutismo, né, aparecimento de pelos, a gente vai observar acne, enfim, a gente vai observar efeitos clínicos de ação androgênica. Um outro efeito da progesterona, que é bastante incomodativo, principalmente para as mulheres, é o ganho de peso secundário à retenção hídrica. Tá?
Então, as mulheres, por conta dessa dose aumentada, podem sim experimentar, naquele período de ação da medicação, uma retenção hídrica maior e, consecutivamente, um aumento, né, de peso e, enfim, de algum desconforto corpóreo por conta disso. Também tem alteração psíquica, principalmente a depressão, né? E a progesterona também altera o metabolismo glicídico, elevando a glicemia. Então, a gente precisa ter cuidado se essa paciente tem aí história de diabetes, ou enfim, de intolerância à glicose, a gente monitorar, porque como a dose é alta, ela pode, de alguma forma, fazer algum efeito adverso nesse campo aí. Sangramento irregular, né? Progesterona, a gente sabe que atrofia a ação lá endometrial, né? O endométrio fica mais baixo, promove um sangramento que às vezes é irregular, porque ele varia em determinadas áreas, que estão um pouco maiores, com áreas que a atrofia se pronuncia. E a atrofia é uma causa de sangramento exatamente porque expõe aqueles vasos da base, impedindo que o endométrio faça aquele recapeamento ali da mucosa endometrial. Então, não é pouco frequente usuárias de progesterona, eu não estou falando nem só no caso de contracepção de emergência, enfim, em situações de uso irregular, né? Perdão, de uso da progesterona de forma constante, promover esse sangramento que causa algum desconforto para a paciente. Mas, de forma geral, o uso de progesteronas está frequentemente associado à amenorreia, né? Essa progesterona usada aqui de forma em dose única não é, às vezes, suficiente para causar esse tipo de alteração. Mas a gente precisa alertar a paciente, principalmente porque o grande temor de quem faz uso de contracepção de emergência é a gravidez, né? Ela utilizou o método exatamente para poder evitar a gravidez. E com a ausência de menstruação, é comum a preocupação e a associação com a própria gravidez. Então, cabe a gente alertar que pode ser que, com o uso do levonorgestrel em doses altas, esse fluxo menstrual se postergue, né? Ocorra um retardo. E, na dúvida, o caminho mais simples é a gente fazer um beta-HCG e poder tranquilizar a paciente que a gravidez não ocorreu. Tá? A acne eu já citei para vocês como um evento relacionado à ação androgênica dos progestogênios, e aqui principalmente do levonorgestrel, e muitas vezes também a gente vê uma alteração da libido. Tudo isso eu estou falando, mas é evidente que aqui o uso é pontual. Então, a gente está usando progesterona num dado momento, né? É aquela ação no momento de um dia, 2 dias de tempo de ação da medicação. Ela, não, em tese, não vai se perdurar por muito tempo. Então, basta tranquilizar a paciente que, tão logo a ação medicamentosa se interrompa, os efeitos adversos também cessarão, né? Então, é dessa forma que a gente entende a contracepção de emergência, lembrar sempre que não deve ser o método de opção da paciente, mesmo aquela que não tenha uma atividade sexual regular, se existe a possibilidade, é melhor, é mais saudável que ela opte por um método mais permanente, um método contínuo, do que fazer uso eventual de métodos de intercepção ou de emergência, né? E hoje a tendência, incluindo as pacientes jovens que formam um universo importante aí no grupo de usuárias do método emergencial, a gente optar por
pelos LARCs, né, que são os anticoncepcionais de longa duração, como o DIU, como o implante, né? O próprio anel vaginal é uma opção hoje também bastante bem aceita, que dá uma proteção mais regular, né, com efeitos bem menores do que esse uso abrupto da medicação, e com isso, então, a paciente está protegida, né, e não tem riscos de efeitos adversos muito proeminentes. Ok? Como eu teria, né, e terei mais alguns minutos para debater com o público, eu vou estar presente lá, eu deixo aqui, né, esse slide como referência, que certamente dúvidas frequentes hão de surgir e a gente precisa, né, deixar sempre muito claro o que é verdade e o que é mito, para que, primeiro, quando houver a necessidade do uso do método, ele seja empregado. E, por outro lado, que ele não seja um método de forma frequentemente utilizada, né? A gente tem formas mais serenas, mais tranquilas, mais seguras de dar essa garantia para as nossas pacientes. Então, eu termino aqui a minha apresentação, mas permaneço à disposição para conversarmos aí sobre esse método. Obrigado, mais uma vez, obrigado a todos pela atenção e estou à disposição.